Olá, boa noite. Agora são 21 horas, 1 minuto. Sejam muito bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico contigo até às 10h30 da noite. E hoje o nosso assunto é a pecuária gaúcha. Quais são os diferenciais da carne produzida aqui no Rio Grande do Sul em relação ao do restante do Brasil? É mais valorizada? Qual o cenário para o preço do nosso tradicional churrasco esse ano? Esses e outros assuntos nós vamos conversar aqui no programa de hoje. O campo mudou de tom e o mercado já percebeu. Depois de um longo período de margens apertadas e cautela nos investimentos, a pecuária bovina vive um novo momento, marcado pela valorização do boi gordo, pela alta nos preços dos terneiros e pela firme demanda mundial por carne. Com oferta restrita no Brasil e em grandes produtores internacionais, como Estados Unidos, Austrália e Argentina, o cenário reacende o apetite por produtividade e coloca a genética bovina no centro das decisões estratégicas do setor. Os sinais aparecem dentro e fora das pistas. Leilões comerciais registram forte valorização. Remates de ventres e vacas prenhas sobem acima da inflação. E o mercado passa a diferenciar cada vez mais os rebanhos com desempenho comprovado. Em um ambiente de preços sustentados, investir em genética deixa de ser aposta e passa a ser ferramenta de competitividade. Ao mesmo tempo, especialistas alertam que o consumidor também sentirá os efeitos deste novo ciclo. A escassez global de carne bovina pressiona os preços e amplia a disputa internacional pelo produto brasileiro, especialmente diante do avanço das exportações para mercados como China, Chile e União Europeia. Ou seja, o churrasco pode ficar mais caro. Mas até onde pode ir essa valorização da pecuária? O que explica a escassez de carne bovina no mundo? É sobre esse novo cenário da pecuária e os impactos econômicos que ele provoca do campo ao consumidor que vamos conversar no Ponto de Conexão de hoje. E eu lembro que vocês podem nos acompanhar na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. E é possível também assistir ao Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre o cenário atual da pecuária gaúcha, nós recebemos hoje, ao vivo, aqui no estúdio da Rede RS, José Arthur Martins, vice-presidente técnico da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. José Arthur, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, Irineu. Prazer estar participando desse programa com uma mesa dessas altamente selecionada, né? Muito bem, está conosco também o professor Júlio Barcelos, que é coordenador do NESPRO da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtora da Carne. Boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez também aqui ao nosso programa. Boa noite, obrigado por esse reencontro, de novo falando em pecuária. Aliás, essa é a pauta da maioria dos veículos de comunicação brasileiros, né? E nós não podemos fugir a esse grande desafio, e principalmente com aquilo que o Zé Arthur chamou a atenção. Um time que não é de peso, é de intelecto, e isso é sempre desafiador. Muito bem, também está conosco a Antônia Scalzilli, que é presidente do Desenvolve Pecuária. Boa noite, Antônia, seja muito bem-vinda, também produtora rural, pecuarista. Boa noite, Irineu. Boa noite, audiência. Um prazer estar aqui com todos os amigos e falar sobre pecuária. Muito bem. E completa a nossa mesa de convidados desta noite a Soraya Tanuri, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e produtora rural também. E professora também, né? E professora também, professora. Boa noite, Soraya. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os colegas de bancada. Muito obrigada pela oportunidade. Me é muito raro falar sobre um tema que a gente gosta tanto e acho que vai ser um programa muito bacana para a gente falar sobre isso. Com certeza. A gente tem muitos tópicos aí para abordar. Vamos tentar dividir um pouco os temas aí por blocos. Mas eu queria já, assim, começar fazendo uma pergunta genérica aqui para o grupo, que é a seguinte, assim, o que aconteceu nesse cenário
da pecuária, vamos falar primeiro do ponto de vista do produtor, que até pouco tempo vinha enfrentando muitas dificuldades e agora parece que se abre aí uma nova situação. Temos uma nova conjuntura mundial aí, né? Mercado aquecido, demanda principalmente por genética de alta qualidade. O que aconteceu no mercado, que virada foi essa e quais são as perspectivas que nós temos aí pela frente? José Arthur. Bom, realmente, eu estava achando que o Júlio ia responder essa questão, né? Mas eu poderia te dizer que o mercado realmente mudou, e mudou muito nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Né? E tem toda uma questão de, por exemplo, talvez a análise ela tem que ser um pouco maior. Né? O tamanho do rebanho do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele vem se mantendo praticamente o mesmo. Né? Tá aí hoje, Júlio, entre 10, 12 milhões, alguma coisa assim. Milhões, né? Mas agora observe o seguinte, e o tamanho da área onde esse gado se encontra, o quanto diminuiu? Ou seja, sem dúvida nenhuma, houve uma melhoria das tecnologias de criação de animais que fizeram com que hoje tu tem praticamente a mesma quantidade do rebanho e de altíssima qualidade genética numa área extremamente reduzida. Porque a agricultura avançou muito sobre a área a agricultura avançou em áreas que tu não podia nem imaginar. A soja na metade sul, por exemplo, é impressionante. Não, como é que tu poderia imaginar que os campos do Ponte Verde, em Dom Pedrito, um dia iam estar cobertos por soja? Estava fora da ideia da gente. Sim. Né? Mas isso significa que o que aumentou foi a produtividade. A produtividade, se produz mais carne por hectare. Exatamente. Professor Júlio, professor, como coordenador do Nespro, eles têm trabalhado aí muito nessa questão. Vão fazer agora um grande encontro aí para discutir esses sistemas de produção. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no último bloco. Deixar o convite para vocês também. Mas, professor, vamos seguir nessa linha aí. O que mudou na pecuária gaúcha nesses últimos anos? Não vamos chamar assim de mudança na pecuária gaúcha. Nós estamos vivendo um novo cenário, marcado especialmente pela escassez de carne no mundo. Se nós imaginássemos uma grande produção global, essa produção passou a enfrentar dificuldades de recursos para a produção. Recursos de natureza ambiental, os naturais, em decorrência de grandes problemas climáticos na Austrália, principalmente. Grande produtor de carne. Dificuldades de natureza econômica, como nos Estados Unidos, que houve um desestímulo para a produção. Aí nós estamos falando do segundo maior produtor de carne do mundo. Dificuldades de natureza política e incertezas na Argentina, o terceiro grande produtor. E também isso atingiu o Brasil, numa fase em que os preços não estavam favoráveis e houve um desestímulo à atividade que coincidiu com um cenário extremamente favorável à produção de grãos, basicamente de soja. Vamos falar Brasil como um todo. Sim, sim. Então, de certa forma, isso fez com que o produtor, não vamos chamar de desintensificar, mas que ele não seguisse o mesmo nível de introdução tecnológica que ele vinha até final 2017, 2018. E aí se enfrentou preços muito baixos, desestimulou a produção e isto naturalmente começou a ocorrer um desbalanço entre a oferta de carne no mundo e a demanda. Uma população crescente, uma mudança do perfil dos consumidores. Eu comentava há poucos dias que houve uma mudança muito significativa. Nos últimos 12 meses, a carne passou a constituir o topo da pirâmide nutricional. Isto, de certa forma, acaba influenciando. No momento que se desmistifica, agora a carne não é mais a que causa problemas, e sim pode ser a que causa... Não os benefícios, eu vou usar uma palavra que a nossa presidente usa sempre, a Antônia, que é a solução. Ela não é mais problema, ela é a solução. Como tantos outros alimentos que foram reabilitados, tantos outros alimentos. O ovo, a carne suína, então, este o café. Reposicionamento associado à manutenção de um poder aquisitivo global,
a renda, por incrível que pareça, melhorou, inclusive no Brasil, agora os dados do IBGE mostram que a renda melhorou, vem assegurando o consumo. E esse desbalanço faz com que o preço seja mais convidativo ao pecuarista. Isso é que está movendo. E claro que essas repercussões, elas se difundem com muito mais propriedade. Nós estamos numa segunda-feira à noite falando de pecuária. Sim, sim. Mas por quê? Como o senhor dizia antes de começar o programa, o assunto está na mídia nacional. Porque é importante. É alimento, é cesta básica, sim. Claro. Mas é também uma cadeia produtiva de natureza econômica muito importante para a economia brasileira. Para a economia brasileira. Então, houve um desestímulo, leva um tempo para recuperar a produção, e eu vou usar uma pontuação sua, assim, muitos remates, muita venda de genética. Eu tenho feito muitas analogias como Fórmula 1. Melhorou a renda e apontou vantagens econômicas. A primeira investida é em motor, que é a genética. E aqui nós temos que chamar atenção, nós temos uma responsabilidade. Calma, gente. Não precisa trocar de carro novo. Melhora o motor. Às vezes, não. Ou melhorou o piloto. Melhora o Bota piloto. um nitro, não é assim? Vamos cuidar um Antônia pouco do conhece piloto. isso. Então, isso tem que acontecer, porque se nós avançarmos muito rapidamente, imaginando que agora, com novos motores, vamos aumentar a produção, a produtividade, e tudo será maravilhoso, daqui 2, 3 anos, quando este ciclo naturalmente pode não é se inverter, mas pode apresentar algumas dificuldades, com um carro novo, gastando muito, sem piloto, deixamos de ganhar o grande prêmio. E não é isso que queremos. E a pecuária, para usar a analogia que o professor usou aqui com a Fórmula 1, a pecuária ela não funciona exatamente como um carro de Fórmula 1, né? Com reações rápidas, acelera, desacelera. Ela é mais, a gente poderia comparar a um transatlântico, a um navio. Claro. Ela acelera e desacelera com uma certa lentidão. As manobras têm que ser feitas com uma... São 2 anos de intervalo, o senhor mencionou aí, né? Irineu, este estímulo que o pecuarista está enxergando, simultaneamente ele está enxergando também um grande desestímulo na agricultura. O arroz no sul do Brasil, e é arroz no sul do Brasil, é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os 2 grandes produtores de arroz irrigado no Brasil. E a soja, com os preços atuais, produziu uma crise sem precedentes na agropecuária como um todo. Perfeito. Porque todo pecuarista tem um pouquinho de agricultura. Claro. E todo grande agricultor tem a sua pecuária. E essa integração lavoura-pecuária Claro, funciona então, muito bem aqui no Rio Grande do Sul. Nós poderíamos estar num outro cenário hoje. Se a agricultura estivesse bem, Claro. o terneiro hoje não tinha limite de preço. Mas a agropecuária não está muito bem. E nesta época do ano, os grandes compradores destes novos motores são os agricultores. E eles estão sem recursos. Estão sem recursos. Antônia, também temos aí um outro componente importante, que é o consumo mundial, principalmente puxado pela Ásia, né? Os chineses, quando começaram a melhorar a sua condição, começaram a ganhar mais dinheiro, botar mais dinheiro no bolso, também começaram a consumir mais proteína animal, né? Se comiam lá praticamente arroz, legumes, enfim, incluíram na sua dieta a proteína animal. Isso também alavancou muito o consumo mundial, né? Sem dúvida, Irineu. E tu sabe que paladar não retrocede. Não retrocede. Né? Talvez agora não tem como voltar. Quem acostuma com um bom bife, um bom filé, não vai querer voltar para o potinho de arroz. Não vai querer. E quem experimenta a não ser que o arroz combine com a carne, aí é muito bom. Aí sim, aí fecha, né? Mas, e ainda mais quando é uma carne diferenciada. Quando é uma carne, agora fazendo essa analogia, né, dos carros, enfim, um trabalho que a gente tem aqui enquanto Rio Grande do Sul é justamente mostrar que o carro que a gente dirige aqui não é o mesmo carro que o Brasil pilota. Sim, então, sim. eu acho que a gente tem feito um trabalho muito importante aqui de diferenciação da carne gaúcha. Vamos falar um pouquinho, explicar um pouquinho, Antônia, para quem está nos ouvindo, nos vendo e não conhece esse setor, por que a nossa carne é
e não vamos negar isso, ela tem uma qualidade superior à da carne bovina produzida no resto do Brasil. A gente tem tido cuidado de usar a palavra diferente, justamente porque é uma experiência diferente. E a gente precisa nesse momento posicionar o Rio Grande do Sul como um estado que, costumo dizer assim, que na verdade o nosso churrasco aqui ele é muito mais do que uma carne à mesa, é verdadeiramente uma experiência. Porque o Rio Grande do Sul, nós respiramos pecuária, nosso estado, o berço da genética, está aqui. Nós subimos, né? Os gaúchos subiram, colonizaram o Brasil Central, ali levaram a pecuária, mas o berço da genética, das raças britânicas especialmente, está aqui, com um bioma que conversa completamente com a atividade. Então, quando a gente fala de produção de carne de qualidade, o Brasil se coloca como o maior. O Brasil é o país que mais tem condições de seguir alimentando o mundo. Quando a gente vê, como o professor Júlio falou, essas questões na Austrália, Estados Unidos, enfrentando situações complicadíssimas. E nós temos condições de seguir produzindo, aumentando a produtividade, verticalizando a produtividade sem aumentar em 1 hectare sequer. Então nós temos muito potencial ainda para ser. E a gente tem que falar sobre genética, a gente tem que falar sobre genômica, porque afinal de contas a genética nos coloca num outro patamar. E o Rio Grande do Sul tem total condições de seguir ainda crescendo com isso, fazendo uma bela integração lavoura-pecuária. Nesse ano, especialmente, focando muito e mostrando a importância de uma pecuária muito bem feita. A gente precisa falar muito para os produtores o quanto que se deve investir em tecnologias, em dados, em gestão. O pecuarista ele tem que deixar de ser analógico, passar a ser digital, a tratar a pecuária como realmente deve ser, de uma maneira profissional, como empresas rurais que são. Então nós temos ainda muito potencial a ser desenvolvido aqui no estado. E a gente tem firmado muito, a gente vê muitos eventos de churrasco acontecendo aqui. Sim, tivemos há pouco no Jockey ali um evento que entrou para o Guinness Book. Foi fantástico. Então, assim, nessa mesma toada do paladar não retrocede, a experiência de um bom churrasco, as pessoas terem acesso a uma carne diferenciada, vai fazendo o que se busca em ocasiões especiais, e assim no Rio Grande do Sul, assim no Brasil e assim no mundo. Muito bem. Soraya, e como professora também, como pesquisadora, cientista da área, qual foi o grande avanço que nós registramos aí nos últimos anos na pecuária gaúcha? Qual foi o pulo do gato, o salto aí que nos colocou nessa posição privilegiada? Eu acho que são vários. A gente não tem como nomear uma tecnologia em específico. Assim como o Júlio comentou que de 2017 para cá esse mercado vem evoluindo, juntamente com a evolução do mercado, as tecnologias também vêm evoluindo. Então hoje a gente pode falar, por exemplo, integração lavoura-pecuária. Por que aumentou-se a produtividade numa determinada área? Bom, porque hoje o produtor, ao invés de ter uma safra de soja num local e uma safra de terneiros, por exemplo, em outro local, ele consegue ter essas duas safras no mesmo local. Então, hoje em dia, o gado a lavoura... depois engorda na resteva. Perfeito. Então, assim, não é mais uma competição entre um lavoureiro e um pecuarista. É um produtor que pode ter uma vocação para essas duas atividades, já que a sua terra possui aptidão para isso. Então, a gente pode ter tanto grãos quanto carne dentro de uma mesma área. E eu acho que a gente vem falando muito também em inovação. E a inovação invadiu a pecuária. Então, hoje a gente pode falar em pecuária 4.0, que ela vem numa toada da indústria 4.0. Então, tem muito também de inteligência artificial já ajudando o produtor a tomar pequenas decisões ou a executar pequenas tarefas. A gente pode ter um exemplo de um aplicativo, por exemplo, uruguaio, que ele faz a pesagem dos animais a partir da visualização dos animais. Então, com um drone, uma câmera instalado, ele consegue avaliar a condição corporal desses animais e, a partir dessa condição, estipular aproximadamente o peso deles. Então, isso facilita muito, por exemplo, o manejo do rebanho. Imagina que existe desgaste com os animais, de levá-los até Mangueira. Não precisa ir para a balança, passa
o drone avalia o peso do animal pela imagem. Exato, e ele possui um nível de acurácia muito próximo, é uma diferença de em torno de 10 quilos do que seria um peso da balança pelo pesagem do drone. Então, isso facilita muito o manejo. Eu acho que nós melhoramos também as nossas condições sanitárias. Então, esse também é um ponto. Então, a gente pensar em tecnologia de produção, pensa em integração lavoura-pecuária, pensa em inovação com o advento da inteligência artificial e essa facilidade do manejo que isso nos traz, e também uma qualificação da parte sanitária, que não é uma mera imposição do mercado. Na verdade, é algo necessário que a gente precisa ter nos animais para fornecer essa carne de qualidade. Vocês estavam comentando agora, Irineu, sobre o mercado chinês. Então, os últimos números que a gente tem é que o mercado chinês já comprou em torno de 50% da sua cota de carne brasileira. E aí, o que a gente faz com os outros 50% ou com o restante? Recentemente, o Brasil conseguiu abrir caminho na Etiópia. Então, ele abre caminho na África para a exportação de carne. Passa a ser um grande outro mercado que a gente tem essa possibilidade. Então, a gente está avançando muito, a exportação está avançando muito. Os dados que a gente tem do primeiro trimestre é que a exportação avançou 20% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os preços nunca estiveram tão atrativos. A gente deve ter uma retenção de gado. Quer dizer que as barreiras tarifárias do Trump não conseguiram prejudicar a pecuária. Pelo contrário, na verdade, vamos abrir novos mercados. Hoje a gente teve uma notícia que as barreiras sanitárias devem dar uma diminuída e a gente deve ter uma redução dessa tributação e, com isso, o Brasil consegue avançar um pouco mais ainda no mercado americano. O último dado que a gente tem é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles fizeram uma revisão das suas projeções de demanda e eles aumentaram as projeções de demanda por carne bovina. Então, isso, associado a uma redução da tarifa, deve levar o Brasil a realmente embarcar bem mais carne para os Estados Unidos, mais do que a gente pensava. Sim. Porque essa questão tarifária acabou acontecendo com o café, com outros produtos. Quer dizer, quando o suco de laranja, quando o americano começa a sentir falta do produto ou começa a ficar muito caro, ele pressiona o governo, o governo vai lá e derruba a tarifa, né? Então, quer dizer, isso aí aconteceu com outros produtos, vai acontecer inevitavelmente com a carne. E aconteceu com a gente, né? Porque esse tipo de situação que gera, o barulho disso gera uma incerteza, claro, mas naturalmente o mercado se reorganiza. Então, o Brasil entendeu bem o recado e diversificou o mercado. E já começou a abrir novos mercados. Claro. Eu acho que houve uma mudança de eixo, né? Primeira coisa, e talvez a gente tenha que se acostumar com isso também, nas questões de mercado. Esse eixo se deslocou, vamos dizer. Antes o grande lance era tu vender Estados Unidos e Europa. Hoje não, o teu negócio é vender para a Ásia e vender para a China, que são os caras que estão comprando. Quer dizer, esse deslocamento, né, comercial, vamos dizer assim, global, ele se modificou e a gente também vai ter que se adaptar a isso. E as questões sanitárias, como tu disseste, eu sou um defensor, né? Tu não pode baixar a guarda nunca. Ou como dizia um general americano lá, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso se aplica, né, às questões sanitárias, pensando em febre aftosa, que graças a Deus já passou. E que foi a nossa pedra no sapato durante mas isso exige décadas, uma constante vigilância para que a gente consiga manter. Vamos só esclarecer, o Brasil hoje é livre de febre aftosa sem vacinação. Reconhecido internacionalmente, né, nessa condição, o que permite ao país exportar para qualquer país. E tanto que isso geralmente leva a alguns prêmios, vamos dizer assim, na comercialização. Né? O fato de nós sermos, e foi uma conquista, foi difícil, levou mais de 50 anos para chegar a esse momento. Então, isso aí nós temos que preservar de uma maneira assim, muito forte, né? E aí, como esse dia até acho que com o Antônio a gente comentou, essa questão o comércio hoje ele é real time, né? É global real time. Quer dizer, estourou um foco há 2 semanas atrás, né, Júlia? De febre aftosa na Rússia, que estava querendo começar a se apresentar como um comerciante de carne de proteína bovina. E já derrubou as esperanças deles. E a China também, um foco de febre aftosa,
se modifica todo o mercado. Não tá, quem estava pensando em comprar da China teve que buscar outros mercados. Quem é hoje que tem produto, não vou dizer que o produto de qualidade, como, né, o diferente, como nós temos aqui, especificamente no Rio Grande do Sul, mas o Brasil hoje, ele tem o maior rebanho comercial do mundo, e isso incomoda muita gente. E com gente. reputação, né, Zé Arthur? Porque nessas horas que a gente conquistou esse estado sanitário, nos coloca num outro patamar de reputação. Sim, e reputação vale muito. Sim. Forma preço. Sim. Então, quando houve essa questão da decisão que foi muito dividida e conturbada, tira a vacina, não tira a vacina, o pessoal questiona, mas o Uruguai acessa os melhores mercados e vacina. Sempre e se aí? ouvia isso, né? Mas o fato é que agora a gente acompanhou o movimento da exportação de carne com osso para o Chile. Inclusive, estivemos lá acompanhando esse movimento e foi graças a esse novo estado sanitário. E depois tem aquela questão, né, Antônia? Começando pelo Rio Grande do Sul. Quem é o Uruguai na fila do pão? Né? Qual é o volume de comercialização que eles apresentam no mercado global? Eu quero aproveitar Agora, essa... quem tem um rebanho de 200 milhões de cabeças... Eu quero aproveitar essa do Zé Arthur, porque eu diria assim, quem é o Rio Grande do Sul na fila do pão? É verdade. Claro, sim, claro. Mas é por isso que a gente Mas- tem que se posicionar tanto. Sim, mas falar esse tanto. posicionamento... Em volume não podemos ir para essa briga. Mas em qualidade aí muda. Nossa cara tem que ser de boutique. Aqui tem uma característica que é das minhas velhas aulas de gestão e de marketing, que é a qualidade. Ela está sendo usada, me desculpe, de forma totalmente equivocada. Por quê, professor? Qualidade é aquilo que atende o cliente. Por exemplo, sabe o que é carne de qualidade? Os restaurantes mais sofisticados de São Paulo hoje? Animais velhos. Qual é a carne mais valorizada no mundo? Restaurante, 5 estrelas Michelin, El Capricho, na Espanha. Animais com 12 anos de idade. É isso. Qualidade é aquilo que atende o que as pessoas querem. Não estou dizendo que o Rio Grande do Sul não tenha isto, mas nós precisamos ter um pouco de cuidado que o nosso mercado não é da fronteira para fora. Porque não existe circuito pecuário no mundo. Não existe reconhecimento regional. Aliás, os japoneses só vieram aqui porque eles vieram no Sul. E o Sul não é o Rio Grande do Sul. É Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A missão japonesa já voltou. Ainda não fez seus relatórios. Não fechou nenhum negócio. Não, porque são prospecções. Até o gaúcho começar a produzir primeiro passar o boi. relatório, né, da visita aos 3 estados. Até o gaúcho A gente menciona o produzir. Japão porque é um país extremamente exigente e paga muito bem pelo Não, produto. esse é o grande mercado. É o grande mercado. Estados Unidos é um E o que eles viram, protagonista. eles gostaram, né? Até onde se saiba dos japoneses, os que eles viram aqui na questão de Sim. sanidade, rastreabilidade. É isso que interessa para eles. Então, o produto, isso não se discute. Mas o Rio Grande do Sul tem uma grande oportunidade. Há muitos anos eu falo isso. Não é brigar por tarifas internacionais, por legislação internacionais. O Rio Grande do Sul tem que ter um posicionamento no Brasil. E por que o posicionamento do Brasil? Quem ocupa o mercado de nicho no Brasil, o mercado de nicho diferente, chamado diferente, não é melhor ou pior, é diferente. Diferente. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, são os 3 grandes mercados de nicho. Os melhores Os restaurantes. melhores. Aí é que a carne vale muito. De onde é que vem essa carne? Número 1, Argentina. Número 2, Uruguai. Número 3, Austrália. Número 4, Estados Unidos. Aliás, em Porto Alegre, se vocês querem comer picanha americana, tem. É só ir no supermercado. Tem australiana. Tem boas churrascarias, prime rib, americano, não é? Então, esta carne tem que chegar onde tem dinheiro. E ela tem que chegar a partir do Rio Grande do Sul. Então, todos esses eventos que promovem a carne gaúcha tem que focar no gaúcho, que está lá no Brasil Central, onde está a riqueza. Porque o Rio Grande do Sul exporta por ano, um número assim com todo o esforço do mundo, 50 mil toneladas de carne. Isso não é nada. É, simbólico. Isso é uma meia dúzia de Kombi. E por que ele não exporta? Aí nós temos que... Porque ele não tem um requisito básico. Rastreabilidade. Rastreabilidade. Então, enquanto a gente não entender essas coisas,
A Europa... Mas o nosso gado aí no campo, professor, não está todo lá com brinquinho? Não. Uma coisa é banco de manejo, né? Para controle interno. Sim. A outra é a rastreabilidade. Que o passa ali, Inclusive, tem toda a a gente tem história começado do a fazer bicho. esse movimento de provocar, de diferenciar carne. E chegou uma hora, eu estava conversando com um amigo que é dono de frigorífico, ele disse, para tudo, porque a gente não vai conseguir atender os mercados que a gente for. A pior coisa é tu vai abrir mercado e não ter produto para entregar. A Europa largou o relatório hoje. Saiu hoje pela manhã o relatório europeu. Eu já tenho o relatório do quanto a União Europeia está importando de carne. Carne brasileira, $9.000 a tonelada. Mas sabe quantas toneladas? 10.000 toneladas. Não é nada, é uma meia dúzia de contas. É muito pouco. A Argentina exporta 100.000 toneladas. A $10.000 a tonelada. Então, por que é importante isso? Porque se tu permite que um estado que tem um rebanho menor, que tem determinadas características, possa ter uma melhor remuneração pelo seu boi. E isso é que vai chegando até lá a ponta da cadeia, até o começo da cadeia. Sim. Então, o Rio Grande do Sul precisa enxergar isto sem nenhuma pressuposição de superioridade, porque isso, desde a Revolução Farroupilha, nós já sabemos que não somos, né? Já sabemos, né? Desde o Tratado de Ponte Verde, nós já sabemos. Cuidado. Já sabemos que não somos. Então, agora nós temos que nos posicionar. A palavra posicionamento, sim. Mas atender os requisitos básicos. A rastreabilidade, ela é mandatória. Hoje é mandatória. Não chega na Europa, não chega no Japão sem rastreabilidade. Por isso que é uma onda, inclusive no Rio Grande do Sul, hoje, é o estado que mais cresce em rastreabilidade. Até porque a gente precisa falar do excelente trabalho que a nossa Secretaria da Agricultura tem feito de construção de um plano piloto feito ao contrário, feito do campo ao gabinete, completamente diferente de algo arbitrário que é imposto. Até porque várias questões vão acontecendo à medida que a gente vai rastreando os animais e vai reportando, então, para sendo feitas as mudanças. Eu acho que essa rastreabilidade, Antônia, que a gente que a Secretaria da Agricultura está fazendo aqui, né, começou com um projeto piloto, ele talvez vai ser o projeto que vai definir a rastreabilidade no Brasil. No Brasil. Né? Porque, sem dúvida nenhuma, e aí não é exibicionismo, né? Mas nós vamos chegar primeiro a uma condição de rastreabilidade total do rebanho em muito menos, bem antes do que está previsto pelo próprio Ministério da Agricultura. E acho que esse é um dado interessante. Mas já se tentou isso uma vez, né, Zé? Já. Com o Cisbov, aquele, se fez toda uma tentativa. Vamos traumatizados. Vamos rastrear todo mundo o rebanho com feridas. brasileiro. Não aconteceu, não deu certo. O que deu errado com o Cisbov? Primeiro eu acho que parece que as coisas têm um certo momento para acontecer, para amadurecer. Não era o momento. Eu mesma fui uma das que saí traumatizada, porque naquela época a tecnologia, a ideia era a essa, inovação, né? Rastrear todo o rebanho, né? Sim, a ideia é isso, as propriedades eras na época, mas a verdade é que hoje, com a inovação, facilitou muito o processo. Então, eu acredito que hoje nós estamos maduros. Sim. Aí a infraestrutura é completamente diferente. Claro, naquela época, os computadores eram primitivos. Não, eu vou dar um trabalhei exemplo. no primeiro processo. Trabalhei nas primeiras normativas, em 1990. Eu, enquanto produtora, vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos fazer um carregamento de 197 bois. Tu fazia leitura com bastão e cada animal tinha o que a gente chamava de DIA, que era uma folhinha de cheque. Então, tu tinha que conferir na hora do carregamento cada um dos DIAs. O que acontecia? O erro humano inviabilizava todo o processo. Claro. Era infernal. Aquilo. Era infernal. Então, muitos de nós, aquilo que a gente investia em tecnologia era um valor considerável para o animal, chegava na hora do abate por um erro humano, se perdia a bonificação, então era melhor que não tivesse. E foi isso que eu acredito que tenha feito com que as coisas não tenham acontecido. Mas hoje a inovação, tecnologia, o processo é outro. Completamente diferente. Estamos pesando por drones, né, Soraya? Então, quer dizer, podemos ter uma tecnologia mais precisa. Muito mais digitalizado. Isso que a Antônia comenta, eu acho que esse trauma de tu ter o animal individualizado por uma ficha de papel, a chance de erro era muito maior. Hoje tu tem esse advento da rastreabilidade. E era tolerância zero, né? Totalmente digital. Talvez tenha sido mais traumático. Era a tolerância zero. Errou um número, zera tudo, começa de novo. Esse talvez seja o grande diferencial que foi alcançado primeiro por Santa Catarina.
Sim. Foi o primeiro estado. Foi o primeiro estado livre de aftosa Isso sem pela, vacinação. E a rastreabilidade. E rastreabilidade. Foi o primeiro estado. Então, isso... Mas não dá para comparar a pecuária de Santa Catarina com a pecuária do Não, Rio é um Grande do Sul, estado né? menor, mas o Rio Grande do Sul tem condições, tem boas condições para montar um sistema de rastreabilidade, porque ele tem boa parte da sua fronteira é o Rio Uruguai delimita. Então, vamos chamar assim, uma estância grande que tem bons aramados. Então, se certificar esse rebanho, porque a rastreabilidade, ela também é usada de uma forma equivocada. Todos os alimentos voltados para determinados mercados, eles precisam ter garantias. E a rastreabilidade é uma garantia que só a União Europeia exige. Hoje só a União Europeia exige. Outros países usam princípios da rastreabilidade, mas hoje quem exige é a União Europeia. Quais são as principais informações, professor, que tem que constar nesse produto rastreado? Muito simples. Quando surgiu a doença da vaca louca na Europa, houve uma vinculação com uma doença semelhante, Creutzfeldt-Jakob, em humanos. Sim, eu me lembro que se dizia que poderia contaminar. Levou a outra analogia, que os bovinos, comendo rações que tivessem produtos oriundos de animais, poderiam fechar esse ciclo biológico de desencadear a doença. Farinha de osso, esse tipo de ração poderia então foi proibido, fechar o círculo. Foi proibido. Agora, como vai ter controle dessa proibição? Como alguém vai garantir? Simples. Nós vamos criar uma normativa que o produtor assine e diga: este animal não comeu. Não comeu. Mas este animal, mas quem é ele? Mas comeu o quê? Aí tem que constar. Tem que dizer o que não comeu. O que não comeu. O que não comeu. Não usou hormônios, sim. Mas quem é ele? É a vaca vermelha, cara branca, número 1. É esta. Mas o produtor dizendo isso não vale. Tem que ser uma terceira parte, que é quem garante que a informação é verdadeira. Não adianta eu chegar ali no estacionamento e dizer: eu vou botar meu carro aqui no 60 a mais. Quem disse? Não é autodeclaratório. Tem um certificado dentro do automóvel que eu posso colocar ali. Sou idoso. Não é autodeclaratório. Não é autodeclaratório. Tem que ter uma certificação. E o Bloco Europeu estabeleceu, que isso é anos 90, que todo fornecedor de carne para a União Europeia deveria seguir os mesmos procedimentos. E por isso o ministro da Agricultura, na época, do Brasil, firmou o acordo e teve-se a iniciativa de rastrear todo o rebanho. Simultaneamente, criaram-se normativas, não uma legislação, normas técnicas, que não tem força de lei, e o Brasil começou a preparar tudo isso. Não conseguiu avançar muito, e também, nessa época, o preço pago pela carne no mercado interno, o preço do boi no mercado interno, era semelhante da União Europeia. Então, por que o produtor vai gastar por tudo isso? Claro, não vale a pena. Me lembro disso. Vende aqui dentro. Vende aqui dentro. E isso desestruturou um pouco da indústria de carnes brasileira. Então o que é o boi rastreado? Que ele diz, primeiro, de onde ele saiu. Saiu lá da fazenda da Antônia. Para onde ele foi? Para a fazenda da Soraya. Então, rastreia o caminho por onde ele percorreu. E quem é o boi? É uma vaca vermelha, cara branca. E tomou N vacinas e tais produtos. Que tem um CAR na propriedade de origem, então ele já tem uma certificação ambiental. E que tem outros aspectos que estão sendo incorporados. Hoje por exemplo, sociais. Hoje uma certificação chamada Global Gap na Europa, que a rede de supermercados Tesco exige, frutas, o Brasil não exporta maçã se não tiver Global Gap. É obrigatório. E um dos princípios é a rastreabilidade. Então, a tendência do Brasil é migrar para um sistema mais simples. Ele copiou o sistema da Austrália, que se certifica, a fazenda está garantida. A propriedade que está certificada. O que sair dali, não importa se é número 1, número 2, número 1. Não boi por boi. Nós vamos caminhar para isso. Nos próximos 5, 10 anos, nós vamos estar nesse estágio. Saiu um caminhão na Austrália, sai o caminhão e passa no que a gente acha que é muito moderno no Rio Grande do Sul, que é o free flow. Porque o free flow, na Austrália, quando o caminhão passa no free flow, detecta todos os animais que passaram ali. Olha, tem do número 1 ao número 100. Vem da fazenda do Antônio. Está tudo monitorado. O Uruguai já está migrando para esse sistema também.
de sair da identificação do indivíduo, Sim. e sim para aquele conjunto de frascos de uma maionese, por exemplo. Claro. São pontos. É o conjunto. E a partida. Agora são 21h41, nós vamos fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa. Em seguida voltamos para falar mais ainda sobre a pecuária gaúcha, novidades, preço e saber como é que vai ficar o preço do churrasco, né? Que quem está em casa também deve estar pensando nessa hora. Eles falam, mas e aí? Vou pagar mais pelo meu churrasco ou não? Também vamos falar sobre isso. Fique com a gente, 3 minutinhos, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS. Agora são 21h44, 9h44 da noite. Nós estamos falando hoje sobre o novo cenário da pecuária gaúcha e os impactos econômicos do campo ao consumidor. Falando sobre esse assunto, estão comigo aqui esta noite no estúdio José Arthur Martins, vice-presidente técnico da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Júlio Barcelos, professor e coordenador do NESPRO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da Carne, Antônia Scalzilli, presidente do Desenvolve Pecuária, e completa a nossa mesa desta noite, Soraya Tanuri, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também produtora rural. Muito bem, chegamos àquele ponto que o nosso telespectador que gosta do seu churrasquinho no final de semana deve estar pensando, muito bem, eles falam sobre tecnologia, genética, mercado externo, mas e o churrasco vai ficar mais caro? Bom, o dólar caiu. Quando o dólar cai, as pessoas imaginam que os preços vão cair. Isso acontece com o petróleo, acontece com a soja e tal. Com a pecuária, professor, vai cair o preço da carne? O churrasco vai ficar mais barato? Não, Irineu, porque o consumidor precisa entender o seguinte. Com um dólar mais baixo, de uma maneira geral, e vamos usar a analogia do sapato exportado pelo Brasil, quando esse industrial que exportou o sapato vai receber dólar e transformar em reais, ele recebe menos reais quando o dólar está desvalorizado, ou seja, o real está valendo mais. Isso, por outro lado, isso traz algumas vantagens que este mesmo industrial consegue comprar insumos dolarizados por uma forma mais barata. Mas nós estamos falando de uma indústria 100% exportadora, que não tem outro mercado. A carne bovina, ela não tem esta lógica. Por que ela não tem esta lógica? Porque o Brasil, 70% de toda a carne produzida é consumida internamente. Então vamos seguir essa analogia para o nosso telespectador compreender. Pois é, a gente fala muito em exportação, exportação, mas o nosso grande mercado é o mercado interno. Estes 30%, vamos imaginar assim, estes 30% que são exportados com o dólar mais baixo, será que para a indústria de carnes brasileira, para os frigoríficos brasileiros, é interessante seguir exportando? E eu diria, sim, porque esta carne, mesmo exportada com um dólar mais baixo, ela ainda remunera numa maior magnitude esta indústria do que vender esta carne no mercado interno. Então mesmo, e nós já temos um limite para o dólar, que dificilmente, por razões macroeconômicas, vai chegar. A indústria de carne bovina, estou falando de carne bovina especificamente, ela ainda é competitiva até um dólar 4,30. Até 4,30 ainda vale a pena seguir exportando para quem paga menos, que é a China, para os países árabes, um pouquinho para a União Europeia. E dificilmente vai cair abaixo de 4,30. Dificilmente. Então, vamos dizer assim, infelizmente, para o consumidor, isto não trará vantagem. Agora, por outro lado, eu tenho comentado isso com muita frequência. Para o consumidor, que está pagando um pouquinho mais pela carne hoje, nós temos que reconhecer isso, ele terá um benefício no futuro. Qual é o benefício? Isto estimula ter maior produção. Claro. E tendo maior produção, os preços se ajustam. E alguém vai dizer assim, bom, mas tem maior produção, vai baixar o preço pecuarista e aí vai começar tudo isso. Não necessariamente. Porque o aumento de produtividade de produção
requer, ou ele gera uma redução de custos. Sim, sim, sim. Então, se o produtor produz mais, ele pode vender por menos. Porque um o boi. produtor estrangulado à beira da falência, que não pode investir na sua propriedade, pode ser que o churrasco esteja muito barato, mas não vai ter carne por muito tempo, né? Não vai ter. Não, temos um exemplo. A Argentina foi assim. O grande indutor da pecuária brasileira e de exportação, todos os industriais brasileiros falam, foi a família Kirchner. Quando ela sobretaxou, criou as retenções na Argentina. Não deixava exportar. exportar. Vamos botar tudo no mercado interno. Caiu a 500 produção. mil toneladas de carne. Ficou barato. O Brasil entrou, desestimulou a produção na Argentina, criaram uma série de regras e a Argentina hoje está com o seu rebanho reduzido e não consegue se recuperar. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, E a né? recuperação é muito professor? lenta, né? Lenta. E isso vale para tudo, vale para o produtor de arroz, para o produtor de... Exato. porque o arroz está muito bom, está R$1 o quilo, que maravilha. Mas logo o produtor vai parar de produzir arroz, vai diminuir. Já está parando. Não está pagando, tem dificuldades de cumprir Então, seus quer dizer, tem que compromissos. achar um ponto de equilíbrio nesse mercado que beneficie tanto o produtor quanto o consumidor. Porque senão, se estrangular o produtor, falir o produtor, não vai ter a carne também para produzir. Todos os extremos estão estrangulando a ponta oposta, né? Então não consegue se sustentar por muito tempo. Não é sustentável, daqui a pouco não vai ter mais produto, né? Muda o perfil também, né, do nosso rebanho à medida que os preços vão oscilando, porque a gente pode ver agora que a gente está tendo uma maior retenção de fêmeas, que era algo que não se via alguns anos atrás. Começou a retenção Exato. agora. Então, anos atrás se via foi o causador muita desse venda de desastre fêmeas. todo, né? Essas Exato. atividades de longo prazo, que a pecuária, de longo prazo, elas se movimentam não pelo que acontece hoje, pelos sinais que vêm de fora. O pecuarista diz, mas por que eu vou comprar um touro? Vou comprar melhores terneiras, que é o que nós estamos falando, as feiras estão com liquidez, bons preços. Por quê? Porque tem sinais que nos próximos 3, 4 anos... É conjectural, né? Claro, então os Ele sinais... vai pagar mais por um touro, por um reprodutor. E, Soraya, quando o produtor começa a bater fêmeas, é sinal de quê? De que ele não vai aumentar a produção, ele quer reduzir o rebanho, é isso? Não, na verdade, o que aconteceu? Alguns anos atrás, a gente estava vendo um abate de fêmeas muito pronunciado. Então, esse produtor ele precisava colocar carne no mercado e ele, a partir do momento que não tinha mais esses novilhos jovens, porque já tinham ido para abate, ele começou a abater as fêmeas. Que são as matrizes que vão dar reprodução no negócio. Exato. Chegou um momento também que o negócio estava estrangulado e que essas fêmeas precisavam ser retidas, até para que o produtor pudesse se reestruturar e reorganizar o rebanho. Então agora o momento que a gente vê, também pela alta dos preços, porque embora as feiras estejam com alta liquidez, há um limite também do preço que o produtor pode pagar por esses terneiros. Então, o que a gente tem observado é que os produtores estão segurando as fêmeas em casa e, ao contrário do que a gente estava vendo até pouco tempo atrás, que era exatamente essa venda de ventres, né? Ia para abate. Como é que estão, por falar nisso, as feiras de outono aí no interior? As feiras estão indo muito bem, como os colegas comentaram, os preços praticados estão muito altos, estão com liquidez, a grande maioria das feiras estão com preço, estão com pista limpa, como a gente chama, realmente estão vendendo muito bem, mas eu acredito que tem um limite para isso. Então, a gente está chegando num preço do terneiro que deve se estabilizar e o produtor deve passar a selecionar melhor os animais que ele deseja ter na sua propriedade, em especial essa seleção de fêmeas de mais qualidade para permanecerem na propriedade por mais tempo. Muito bom. E esse limite que a Soraya comenta, ele não é um limite dentro da pecuária. É o limite da capacidade de pagamento do consumidor. Claro, porque quem manda nessa atividade... Tudo que a gente está falando é mercado. É o consumidor final. É o cara que faz o churrasco. Então, se nós voltarmos, mas por que a carne continua subindo, lentamente já subindo? Porque o consumo se mantém firme. Não houve... Nós monitoramos isso semana a semana. Nós já tínhamos esse estudo há mais de 10 anos, retomamos agora com mais frequência no Nespro, e o consumo se mantém firme de carne bovina. É claro que o gaúcho não consome só carne do Rio Grande do Sul, né? É isso que eu ia lhe dizer, muita costela que tem aqui. Não é só costela.
Vem de Goiás, vem do Centro-Oeste. Nós Até mais longe. largamos uma Boa parte, estatística faz menos de um mês do consumo de costela no Rio Grande do Sul. No Dia Nacional do Churrasco, nós produzimos uma matéria sobre isso. Isso. E o consumo de costela é o maior no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, mas ele vem caindo. O gaúcho está mudando, não por razões econômicas. É mesmo? É o perfil do churrasco. Ele está mudando Esse o perfil da parrilla Ele muda também. sim. Ele mudou um pouco, ele comportamento passou... de consumo, né? Essa virada foi na pandemia. A pandemia, as pessoas ficaram em casa. Em casa tem mais tempo. Então ele passou a fazer um grelhado, ele passou de fazer Sim. o contrafilé, ele passou a usar uns cortes, que tem outras denominações, e como gaúcho, eu que adora copiar e fazer o que os outros estão fazendo, ele... É o prime rib, o Ah, T-bone. eu tomo- vou comer É o tibone. show. Basta Vou ver convidar Tibone. a Antônia para comer tibone. Mas basta tu ver, Prime a rib. costela Eu já do nem gaúcho vou, se transformou eu já no nem quê? vou. Na riba de Se costela. convidar, não vai. O gaúcho virou tira. Antônia não vai. Se for virou pro tiro da T-bone, costela. ela não vai. Então houve uma mudança. A própria picanha se Mas isso está muito desvalorizou. forte, né, Denver professor? steak. Essa mudança cultural está muito forte, do churrasco para a parrilla, né? Está voltando. O que a gente Não, mas vê já está aí... voltando para o churrasco. Está voltando? Será? Voltou. Eu acho que eu tenho um podcast para gravar sobre churrasco num restaurante de São Paulo agora, e a gente precisa diferenciar um pouco. O que é churrasco, o que é assado? Os uruguaios e argentinos não chamam de churrasco. Não, é assado. Isso é uma coisa brasileira. Sim. A portuguesada aqui é o assado. É o assado. Então é o assado. Para fazer um assado, a parrilla, o formato da parrilla é mais simples. Sim. Tem, vamos chamar assim, um encenamento diferente do churrasco. Sim, sim. As grandes construtoras de imóveis no Brasil, porque tem parrilla em todo o Brasil hoje, Sim. já estão dizendo que o churrasqueiro está voltando para o churrasco. Da grelha, do espeto. As construtoras estão dizendo isso. E qual é o motivo? A parrilla é muito mais difícil de assar. Eu ia dizer isso, claro. É a dificuldade. Então, voltar É dificuldade. Qualquer um assa uma carne numa churrasqueira. Agora, na parrilla, Requer o um fogo pouco diferente. mais, Tem mais requer conhecimento. Claro. Mas essas mudanças culturais, elas vão influenciando o tipo de consumo. Claro. E este tipo de Os consumo cortes, tudo valoriza a qualidade do produto. Ah, sim. Porque para encontrar... Qual era o nosso referencial de uma carne boa no Rio Grande do Sul? Costela. E picanha. Macia e gorda. E picanha. Sim, picanha porque o atendente da churrascaria fazia microfatias, né? Que nem presunto. Aí sempre é macio, né? Como o japonês come carne. Tá muito bem. Com o advento desses cortes, vamos chamar novos, o contrafilé, o famoso bife de chouriço, entrecô, mudou. Aí só pode ser de um animal novo. E isto tudo, vê como a inovação E a gente na que pecuária... vai produzir o que Claro. o consumidor quer comer. Exatamente, a inovação na pecuária não é, me desculpe os pecuaristas, a inovação é determinada pelo mercado. Claro, Não o foi mercado o que Steve exige. Jobs que mercado inovou que com o iPhone, meu amigo. Foram os consumidores de telefone que disseram a ele, faça um telefone assim que nós compramos e pagamos. E ele, num evento em Punta del Este, um evento de pecuária, ele disse, a pecuária só vai ter valor quando um boi valer mais que um computador. Ele pegou o computador da Apple na época e mostrou. 5 anos depois, o ministro da Agricultura do Uruguai, fazendo uma palestra na Califórnia, mostrou a pecuária, um boi vale mais que um computador. E vale mais que um computador. E como são as coisas? Mas o consumidor é que disse, aí Sim, o claro. produtor disse, puxa vida, Sim. vamos produzir animais jovens, e aí vem toda... Ele vai atrás da tecnologia. Sim, claro. Hoje, a média é 2 anos aí de 2 anos. terminação de um animal. Tem um 2 anos e indicador meio. lá que nós monitoramos, que é Menos. o número de bois, o percentual de bovinos abatidos com mais de 3 anos. Sim. E vem reduzindo anualmente no Rio Grande do Sul.
cada vez tem menos animais com transgênico. Agora eu queria tocar num assunto aqui com a Antônia, que eu sei que ela é um assunto muito caro para ela e ela se dedica muito a isso há muitos anos, já acompanhei o trabalho dela em outras ocasiões, que é a questão da segurança no campo. O produtor, para produzir, precisa de segurança. E como é que está essa questão do abigeato, Antônia? A gente tem alguns números aí da queda de criminalidade no estado e o abigeato aparece ali como um dos crimes que teve queda aí nos últimos anos. Está mais seguro criar o animal no campo? Vocês estão enfrentando esse problema em menor quantidade? Vocês duas que são produtoras? Bom, Irineu, a gente se conheceu falando sobre isso, sim, né? E sim. tudo que a gente fala aqui sobre preço, sobre mercado, só é possível se a gente conseguir ter segurança para trabalhar. Claro. Então, realmente, o Rio Grande do Sul, com as delegacias especializadas, é pioneiro nesse combate, nesse formato de combate, que se tornou uma política de Estado. Isso é algo que nós temos que comemorar, porque isso é o que a gente tem que fazer. Tudo aquilo que dá certo deve permanecer. Mudou o governo, mas o trabalho e continua. cada governo que chega conseguiu ampliar, entendeu que isso é uma riqueza, que realmente mudou o cenário da segurança no campo e nós tivemos a ampliação. Começamos em 2016 com uma força-tarefa, que colocou uma lupa no campo e viu que, na verdade, não tinha nada do romantismo de furto famélico que se falava. Se falava isso, né? A pessoa rouba uma ovelhinha para matar a fome da família. Porque nessa situação de crise, mas não era isso, o pessoal pensa que quem está menos pior é o pecuarista, é o produtor rural. Sim. E, na verdade, o abigeato, vai falar que ele é um crime que começa lesando o pecuarista, mas ele é transversal. Ele termina como sendo um problema de saúde pública. De uma carne que foi abatida sem ter toda a questão de visão sanitária, cuidado sanitário, o abate regular mostra. Claro. Sem inspeção nenhuma. Sem inspeção nenhuma. Isso vai causar doenças lá adiante. Esse é um viés, e o outro viés que a gente fala que é muito importante é a questão do bem-estar animal, que nós, quando produzimos, temos que observar. E quando eles chegam ao campo para carnear, eles dão um tiro no animal e o animal nem morreu, eles já saem recortando o animal. Então é algo que a gente precisa falar. É importante que se diga isso sem também, dúvida. Que existe uma crueldade. Uma crueldade absurda, sem tamanho. Complementar uma questão importante, Irineu, que a rastreabilidade vem para ajudar demais o combate. Vai ajudar esse controle. Sim. Isso é muito importante. Nós vamos saber de onde veio o animal, né? Claro, até porque você vai controlar também a rastreabilidade, este monitoramento e identificação de animais também por outros sistemas digitais e satelitais já estão ajudando em várias propriedades rurais. Nós temos a frustração de alguns crimes, alguns furtos grandes, porque os animais estavam usando a tecnologia do colar. Agora já migraram para brincos, a gente vai avançando, né? Sim. Então são brincos, são tags, onde você consegue estabelecer o perímetro, mais do que o perímetro da propriedade, você consegue estabelecer o comportamento animal. A inteligência artificial estimula que o bovino europeu, que tem um comportamento distinto do azeboado, ele estabelece uma movimentação maior, e quando ele evade aquele perímetro que foi mapeado, se entende que aconteceu um furto e dispara o celular do Você tem um aplicativo e exatamente, avisa e nós que esse animal está fora do seu perímetro. Responder em tempo real, houve flagrante, houve confronto, os animais migrando para o Uruguai e nós conseguimos frustrar e os animais retornaram. Sim. Então, assim, é uma política que está dando certo, a gente já comemora a redução de mais de 70% dos indicadores. Olha só. Já temos instaladas 7 delegacias, é importante que se diga que elas são regionais, porque mais do que está fazendo o trabalho que uma brigada militar faz de polícia comunitária, aquelas que circula com as patrulhas rurais, as DECRABs trabalham com inteligência. Inquéritos muito bem feitos, com as melhores tecnologias que a polícia dispõe. Então, nós já temos 7 delegacias instaladas e a previsão de mais 2. Porque isso é importante, né, Antônio, que você mencionou. As pessoas às vezes têm uma ideia um pouco romântica dessa história do crime famélico. A pessoa rouba uma ovelhinha para matar a fome da família, mas não é isso. Não. Nós temos, isso é crime organizado. Nós temos Hoje é quadrilhas empresarial. especializadas que Crime roubam de organizado. carreta, de caminhão, Crime centenas de animais, dezenas de crime animais. faccionado, a verdade é que a violência migra. Aonde a segurança pública aperta, o crime migra. Aperta no tráfico de drogas, vai para o abigeato. Claro, e o ambiente do campo, com longas distâncias de estradas de chão, a ausência de sinal de celular
Por óbvio, o tempo de resposta da polícia é diferente de se assaltar um banco na cidade. E a gente vê com esses roubos de defensivos, eles conseguem roubar valores maiores do que conseguem numa agência bancária. Sim, sim. Então, sim, nossa polícia tem dado a resposta, segurança pública tem feito investimentos grandiosos e a resposta está aí com uma sensação, mais do que a segurança, a sensação de segurança. Antônia, ali em 2012, mais ou menos 2011, 12, 13, eu participava na Secretaria da Agricultura, que foi um primeiro projeto de rastreabilidade. O Júlio se lembra disso aí. E uma das primeiras, o que primeiro se constatou, né, o efeito imediato, seria exatamente a diminuição do abigeato. Esse projeto não deu certo por questões, houve até ingerências ideológicas, mas por questões de custo. A implantação na época, que seria uma coisa, seria muito maciça, né, terminou não acontecendo. Mas uma das primeiras premissas, uma das primeiras saídas, né, que se veria imediatamente, era na questão do abigeato, que tenderia a cair. O abigeatário, o transgressor, ele sabe, olha, chamar isso... Claro, não, o que acontece agora com a inovação, com a disseminação dos grupos de WhatsApp, isso melhorou muito, mas quando a gente começou a trabalhar, a gente identificava ali algumas propriedades em matos, animais escondidos, 700, 1.500 animais, com de várias marcas, vários sinais, e aí de quem são esses animais. Então era um tal de tentar identificar, mandava foto, tirava foto, porque as marcas elas ainda são de domínio municipal e muitas ainda se encontram dentro daqueles antigos livros. Sim. Então era realmente grande o trabalho que a gente tinha de identificar as vítimas. Identificar quem eram os Então, donos com a daqueles chegada da rastreabilidade, isso vai ser algo que vai ainda reduzir muitos indicadores. E tivemos, complementando o ano passado, esse ano vamos repetir, né, Antônio, uma iniciativa do Desenvolve Pecuária, um treinamento, não é uma capacitação, mas uma cooperação na qualificação dos policiais civis e militares envolvidos nisso. Sim. O NESPRA e o Desenvolve Pecuária produzimos na Expo Inter, o ano passado, um treinamento de policiais civis. Esse é um dos grandes pilares, né, para nós. Bem como a gente começou falando aqui, a gente só pode falar sobre outras pautas se a gente tiver condições de ter segurança. Claro. Afinal, a segurança é muito mais, claro, a gente fala em abigeato, é importante que se fale também dos roubos que acontecem às sedes das propriedades, chegando nos funcionários, chegando nas famílias, né? Assaltos, com violência. Então, é muito importante que a gente tenha profissionais que, mais do que vocacionados, que sejam conhecedores da temática do campo, do rural, que realmente é muito próprio nosso. Sim. Então, a gente tem esse compromisso com... Eu acho que o termo é esse, capacitação, qualificação do conhecimento, que nem todo mundo é do campo, passa num concurso, vai trabalhar nas DECRABs e precisa aprender, conhecer marcas, sinais, raças, falsificação de sementes contrabandeadas, claro, de defensivos, defensivos. Eu vi muitas fotos que saíam na empresa do pessoal da DECRA, policiais a cavalo no campo, fazendo as batidas policiais a cavalo. Quer dizer, é um pessoal que já está mais familiarizado com a coisa. E Irineu agora, não sei se tu já sabe, nós temos uma divisão. Nós temos a DICRAB. Não. É uma divisão dentro da Polícia Civil que coordena todas as delegacias. Sim. Por quê? Muitas vezes o furto acontece em Barra do Quaraí, circula 290 inteira e vai ser abatido aqui em Portão. Sim. Então essas delegacias elas têm que se conversar. Elas têm que ter, todas elas têm que ser articuladas, coordenadas, e para isso nós temos uma divisão então que pensa 24/7 em segurança no campo. Soraya, você cria aqui perto na região metropolitana, Nova Santa Rita. Ali é mais vulnerável Bem mais vulnerável, especialmente na nossa região, porque a gente está muito próximo da cidade, né? E a gente tem uma facilidade logística, né? Então, a facilidade logística é para o bem e para o mal. Assim como a gente tem uma facilidade de escoamento, a gente tem o asfalto que também serve para que esses animais sejam vendidos. Exatamente. Então, a gente tem esses dois lados. Assim, a gente está muito perto do que a gente acredita que no futuro seja um distrito industrial.
Então é sempre para os dois lados, né? Me recordo quando o pai comprou essa propriedade, se precisava ir com uma balsa, se levava quase 2 horas para chegar mais ou menos de Porto Alegre, Canoas, até a Nova Santa Rita. Agora um trecho de 20 minutos, mais ou menos, pela 386 se faz. E vocês usam algum tipo de tecnologia para se proteger, para se defender desse tipo de crime? Não, em relação ainda ao abigeato, não. Inclusive, conversando com os colegas, a gente pensa até em fazer uma rastreabilidade do nosso rebanho, que nós ainda não fizemos, por uma questão de custo, mas que talvez seja um principal meio de manter esses animais protegidos e, em caso de roubo, a gente conseguir circundar para ver aonde que estão esses animais. E ali tem um problema também que está muito perto da zona de consumo, né? Quer dizer, sem esses animais não chegam rapidamente a açougues clandestinos, vão parar em mercadinhos, enfim, e essa carne é fracionada e rapidamente ela se espalha. Né? Ali a gente não tem ainda esse crime faccional muito presente, mas a gente tem muito aquele abigeato de oportunidade. Exato. Então é num momento em que um animal está mais perto de uma cerca, mais perto de uma estrada, alguém passa à noite, visualiza e aquele animal é abatido. Eu então acho que o abigeato, nessa região metropolitana aqui, ele é, como diz, ele é para pequeno consumo. Abastecer os mercadinhos. O empresarial pequenos mesmo, negócios. pequenos Microempresários. Microempresários de abigeato. E a questão do abigeato industrial, ele já vai um pouco mais para a região da fronteira. Isso tem que se pensar na receptação. E agora, no final do mês, nós tivemos a lei que alterou, majorando as penas para o furto, para o abigeato e para a receptação. Quem recepta carne oriunda de crime faz parte e alimenta, fomenta o crime. Então é importante que se diga. E coloca em risco a saúde pública. Sem dúvida. 22 horas e 10 minutos, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo de 3 minutos e já voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre a pecuária gaúcha e sobre o churrasco. Já voltamos. Agora são 10 horas e 13 minutos, estamos de volta com o Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS e hoje estamos falando sobre a pecuária gaúcha, que vive um momento de valorização, novos investimentos, valorização dos produtos. Por falar nisso, José Arthur, professor Júlio, Antônio e Soraya, vocês que acompanham o Expo Inter há tanto tempo, quais são as perspectivas para a Expo Inter deste ano? Daqui a pouco mais nós já vamos estar falando de Expo Inter aqui no programa, né? Faltam um pouco menos de 100 e esses dias eu acompanho. Faz a contagem regressiva. Eu faço uma contagem regressiva, mas eu andei me distraindo por esse dia, mas faltavam 100 e poucos dias. Mas a gente tem uma previsão de que a Expo Inter, como dizia um amigo meu jornalista, qual é a lama desse ano? Toda a Expo Inter sempre tinha um tema, né? Ou alguma polêmica. Já foi resiliência nas enchentes, nós tivemos uma Expo Inter numa pandemia, então tem Expo Inter de tudo que é tipo. Sim. Né? Mas esse mercado, essa situação global, né? E de produção de proteína que a gente tem nesse momento, ela sem dúvida nenhuma, ela vai terminar se refletindo e vai ser vai ser matéria de discussão ao longo dos N eventos, né? Que acontecem durante uma Expo Inter. Eu sempre digo que a Expo Inter ela não é só uma exposição. Não. Durante a Expo Inter acontecem 480 eventos. É um grande fórum de discussão, né? Um grande fórum. Tu tem julgamentos, leilões, discussões, né? O Nespro faz palestras, o IDPEC faz seus encontros, os CITES fazem seus encontros. Então, tudo isso faz uma sopa, né? Faz um caldo e é difícil de a gente tirar um resultado só, né? Mas o que movimenta toda essa economia, né? Todo esse mercado de tudo que acontece na Expo Inter e como eu digo, pelo que a gente está vendo de movimento agora, eu tenho quase certeza que essa Expo Inter vai ser um sucesso.
Antigamente, ou até algum tempo atrás, se fazia o resultado do sucesso ou fracasso da Expo Inter era o borderô comercial. Os números. Vendeu tantos animais por tantos milhões. Isso deixou de ser importante. Né? Hoje, como eu digo, vale muito mais a pena... Chegou até a ser questionável isso, né? O quanto que se valia a pena ou não divulgar, até porque a feira Não, mas aí si... era na parte de máquinas e implementos. É, que da venda de animais ele sempre foi auditado. Né? Mas chegou um momento que hoje o importante é tu levar o teu animal, tua alta genética e tirar né, como eu digo, levar para casa uma roseta de grande campeão de categoria, e depois tu marketear esse teu produto, esse teu diferencial genético no teu leilão de primavera da tua cabanha. Claro. Ó, esse aqui é primo da irmão da tia do cara que foi grande campeão em esteio. Claro. É aí que a coisa começa a se valorizar. Então, as vendas venda de animais na Expo Inter hoje deixou de ter significado, né? Tu não avalia mais uma Expo Inter pelo que ela vendeu de animais. Isso aí deixou de ser importante. Sim, porque logo após o final da Expo Inter começam as feiras de primavera todo o estado, né? E aí que os negócios realmente vão andar. A Expo Inter funciona mais ou menos como um termômetro, assim, olha... É um balizador, às vezes. Balizador. É uma vitrine, né? Esse ano vai andar bem ou não? Esse ano, vamos chamar assim, tem 4 grandes pilares. O primeiro é uma eleição presidencial. Sim. Isso muda tudo. Isso movimenta. Sim. O segundo pilar é do endividamento agrícola. Sim. Que ele ainda não está... Que não está resolvido. Não está resolvido. Então, são duas questões... Uma coisa conecta a outra, né, professor? Macroconjunturais. Mas o cenário positivo da pecuária, e agora nós podemos ampliar a pecuária. O leite subiu. É a FenaSul. Já teremos a FenaSul agora. Essa semana. Está acontecendo. O leite subiu. Já está acontecendo. A ovinocultura vive um outro cenário de escassez extrema. Então, os preços na ovinocultura, vários eventos, inclusive o Nespro hoje, não é mais Nespro bovinos, né? Nós já temos produtos ovinos também, vamos lançar agora na FenaSul. Há uma valorização índices ovinos, da carne Nespro ovina. Índice ovinos. Então, isso vai estar determinando uma movimentação na cadeia produtiva muito importante. E o cenário favorável da pecuária, então esses pilares aí, eles... e o quinto pilar, não podemos deixar de falar, que são os produtos, vamos chamar assim, oriundos de uma agricultura de pequenos produtores. Sim. Que movimenta fortemente. Sempre uma das grandes atrações. De novo, a sociedade está se reencontrando com hábitos alimentares mais naturais. Então, aquele salame feito lá pelo pequeno produtor, aquele queijo, aquela geleia, adquire um outro valor hoje. Claro. Hoje isso é nossos gourmet. azeites. Isso é gourmet. Os azeites, isso é gourmet. Isso mudou. Exatamente. A expectativa de vocês para a Expo Inter? A nossa expectativa é falar sobre os vários temas, né, envolvendo a pecuária. A gente ainda segue com uma programação, Irineu, falando muito sobre 2 enfoques. Uma questão, como bem falou o professor, a questão conjectural de mundo, o quanto que esse mundo globalizado nos impacta diretamente. O que acontece, o que, na verdade, não é nem notícia confirmada. Basta ver barulho de possibilidade, sinal, já reflete automaticamente aqui. Então, a gente tem que estar muito preparado, organizados para ver essa questão conjectural. E seguimos com as questões estruturais de Rio Grande do Sul, a maneira como produzimos, como temos que produzir, qual é o nosso norte, como vamos nos organizar, questão sanitária, questão de manejo, questão de gestão, tecnologia, inovação. Preparar muito, quando a gente fala em inovação, a verdadeira inovação é a mudança do pensamento do gaúcho, que precisa usar da tradição como uma vantagem, não como uma âncora. Então, a gente tem esses vários temas, segurança sempre é um deles, e nós estamos atentos a vários, são muitos fóruns, muitos encontros, várias temáticas. Então, eu acho que, como é um ano de eleição, um ano que essa temática da securitização segue sendo algo forte, que vai ser cobrado dos governáveis, enfim, dos que estarão por lá. Então, acho que os presidenciáveis também. Porque a Expo Inter sempre é um ponto de visitação de políticos, né? Os políticos fazem campanha na Expo Inter. Exatamente, e eu acho que nós temos que sempre nos posicionar. Eu acho que nós temos que usar dessas pautas para nos posicionarmos. Então, promete. Eu acho que a gente sempre chega de coração aberto em uma Expo Inter, né?
Soraya, a expectativa para a Expo Inter? Olha, eu acredito que em termos de número a gente deve ficar um pouco parecido com o que foi ano passado. Eu acredito de uma parte de pujança animal maior do que a parte de mecanização agrícola, exatamente em função do endividamento. Então, e dessa situação que o professor falou, né, de desvalorização do produto agrícola, né, e valorização do produto pecuário. Da carne. Então, eu acredito que em termos de número, realmente a parte animal deve se sobressair. Em relação aos fóruns, algo até que a gente não comentou aqui, mas que é fundamental a gente falar, é a parte de sustentabilidade. Então, aonde que entra a sustentabilidade dentro da pecuária? Hoje tem se falado muito em algumas certificações do tipo ESG. Então, a gente também não comentou a respeito da parte social, da parte de governança e parte ambiental. O quanto isso impacta na nossa produção agropecuária, nossa produção agropecuária como um todo, mas na pecuária principalmente. Então, acredito que os fóruns voltados para a parte de sustentabilidade, ESG, também devem falar bastante sobre isso e devem captar o produtor para isso. Essa parte da gente fazer cálculo, falar em governança, falar sobre a parte social dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, isso deixou de ser um luxo, isso é praticamente uma premissa, né? Para a sobrevivência do negócio pecuário. Então, a gente fala em profissionalizar o negócio há mais de 30 anos. Mas hoje já não é nem falar sobre isso, hoje é uma questão de sobrevivência do negócio. Então, ou a gente profissionaliza o negócio como um todo, ou a gente abandona a atividade, que é o que a gente tem visto também acontecer da parte de grandes produtores. Sim, muita gente fez isso. Muita gente fez isso. Principalmente aí na pecuária leiteira, por exemplo, a gente tem visto uma evasão de produtores. E depois enorme. Das enchentes, inclusive, de forma muita mais gente que perdeu expressiva. Não conseguiu mais retomar os volumes de produção, né? Professor, o Nespro está organizando um grande evento aqui, né? Em Porto Alegre aí. Não. O Nespro e o Desenvolve Pecuária, Antônio. O Nespro e o Desenvolve Pecuária. Nós estamos... é muito importante. E vai ser realizado quando, onde? 24. Vamos deixar aqui o 24 e convite. 25 de junho. De junho. Tá. Barra Shopping Sul. Um evento que pretende abarcar os grandes temas que todos aqui já colocaram. Hoje eu dei uma lida na pauta do evento ali, eu estava lendo ali as palestras. Também um deles vai ser pauta na Expo Inter, que está ligado à sustentabilidade, mas são as emissões hoje. Sim. Tem um novo indicador da produção animal, é quanto mitiga de gases de efeito estufa. Porque a pecuária também tem sido muito acusada disso, sim, né? é o que menos emite, mas o que mais é acusado. Bom, então, 24 e 25 de junho, das 600 vagas, só restam 100, Antônia, para tua surpresa. Hoje pela manhã... Olha só, o professor coordena, ele é o homem dos números, né? Então não seria estranho não controlar os números de inscrições. Sim, para montar toda uma estratégia de divulgação, que é importante. Sim. E aí chegamos nesse número. Meu Deus, só tem 100 vagas. O que vai acontecer com quem não se inscrever? Não, e absurdo o índice de pecuaristas procurando. 70% do público é pecuarista. É um evento de pecuária num shopping center. Pois é, achei muito interessante. E esse ano nós temos lá o fundo da carne estará lá, né? Estaremos lá. Com estandes. Ele se transforma quase que numa feira de inovação. E faz muito bem essa integração com a cidade, com o meio urbano. Sim, as pessoas estão ali no shopping. A ideia é justamente essa. A gente tem falado... O ano passado a gente abriu a porteira. E esse ano a gente resolveu ampliar essa porteira, aumentar o diálogo. A experiência dos gaúchos de bombacha, de bolha no shopping, a curiosidade que gerou e a troca... Essa aproximação que precisa ser feita do campo com a cidade, mas em mão dupla. O pecuarista precisa sair, recuperar esse tempo perdido de todas essas inverdades que foram construídas a nosso respeito enquanto nós trabalhávamos e não comunicávamos, e também a aproximação do consumidor urbano para saber como a gente produz, qual a nossa responsabilidade de comprometimento com o produto que influencia diretamente a vida de cada um deles. Claro. Então, essa ideia do shopping é uma ideia de provocar essa integração. Trazer o campo para dentro. Essa associação entre uma entidade que é o Desenvolve Pecuária de produtores com um grupo acadêmico, porque está dentro da universidade, isso está trazendo benefícios muito importantes para ambos. Os nossos estudantes, eles têm um outro tipo de diálogo junto com o produtor. Eles aprendem, eles
estão juntos e os produtores estão conosco também, desenvolvendo o evento. É um negócio fantástico. muito bacana. É fantástico. Desenvolvendo marketing, estratégia, negociações. E se sentem valorizados também, né, Júlio? Acho que isso é uma coisa importante, né? muito, valorizar o produtor. Então, Olha, assim, eu acredito, Irineu e Júlio e colegas, que a função desse Nesp, o do ano passado e desse, ainda não foi devidamente avaliada. Porque e uma coisa que eu brigo há muito tempo é a questão da comunicação do campo com a cidade. Isso. Né? Que geralmente ela vem sendo contrária. A cidade querendo vender para o campo uma coisa, como dissesse, um romantismo. Não, isso é completamente diferente. Então, assim, como o Júlio disse, hoje, segunda-feira, né, 10 horas da noite, nós estamos aqui discutindo a pecuária gaúcha. Quando que se imaginou isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, que a gente estivesse discutindo a pecuária, né, num estúdio de TV para um público urbano. E mas trazendo essa informação Zé Arthur, qualificada. Que a gente tem que deixar de ser reativo. Sim. Nós começamos com o movimento de sermos reativos, agora a gente se deu conta que a gente tem que se apropriar dessa pauta que é nossa. Que é nossa. Exatamente. Então, como eu digo, olha, esse evento do Nesp... É um movimento. É um movimento todo isso de comunicação. Novas demandas, tem muitas motivações aí. E também tem criado ambientes de negócios. Claro. Uma grande empresa, por exemplo, nós colocamos máquinas agrícolas dentro do shopping center no ano passado. Quando é que ia imaginar colocar um trator? Se imaginasse toda a logística para a administração de um shopping abrir as suas, como é que a gente chama? As docas para entrar o trator. Aquilo foi... E nós ainda queremos levar os animais, né, professor? Nós vamos levar os animais. Então nós temos assim... Há alguma restrição? Não podem... Ainda existe. Ainda existe. Mas a gente vai, cada nós ano a gente temos vai ampliando as ideias. Duas ideias. Talvez o ano que vem nós consigamos fazer uma degustação de carnes para quem sai de uma loja, né, Antônio? Isso quem sai de uma loja, ele comprou uma roupa muito bonita, mas ele sente o cheirinho da carne, ele desce lá e passa. O que é isso? Isso aqui é o assado, é o churrasco. Quando você junta o campo e a cidade, que às vezes são mundos um pouco distantes, parece que não conversam. Mas, não se conhecem, né? Não se conhecem. Não se conhecem. Na verdade, se conhecem, mas eles não se aproximam muito, porque não existe campo e zona urbana. A zona rural é 5%. Pois é. E onde é que eles moram? Na zona urbana. É que existem preconceitos atávicos de que aquele que estava no campo... Eu, quando fui estudante de veterinária, 45 anos, eu não poderia ir para a minha aula de bombacha. Sim. Porque eu era chamado de grosso, eu era um bicho do mato. Hoje... A primeira coisa que eles fazem quando entram na ciência agrária é comprar uma boina e uma bombacha. Mas, professora, a gente não vai longe. A minha filha, que estuda aqui em Porto Alegre, vai todos os dias, leva mate e muitas vezes vai de bombacha no colégio. Isso ela tem orgulho. Ela tem orgulho mas das olha, raízes. isso custou muito caro. Mudou. Que bom que isso mudou. Agora são 22 horas, 29 minutos, nós estamos chegando aqui ao final do ponto de conexão de hoje. Queria muito agradecer a participação do José Arthur, professor Júlio, da Antônia Scalzilli e da Soraya Tanuri, que estiveram aqui conosco, participando, trazendo essas informações e nos ajudando a refletir, entender melhor o que está acontecendo nesse mundo, como funciona o mundo da pecuária e como isso, de uma maneira ou de outra, também acaba mexendo com as nossas vidas. O programa de hoje, agradeço também a audiência dos nossos telespectadores que estiveram conosco. Lembro que a reprise do programa de hoje você acompanha amanhã, às 2 horas da tarde, e também que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Uma ótima noite para todos e até amanhã, ao vivo, às 9 horas da noite, aqui. Até lá, então.